Pejotização. Esse é o tema que nós vamos conversar um pouco hoje. A pejotização, ele é um termo utilizado na Justiça do Trabalho quando o juiz do trabalho caracteriza uma fraude num contrato de prestação de serviços. E por que isso acontece? Com a reforma trabalhista, foi possibilitada a terceirização da atividade fim de uma empresa. Até então, não era possível, apenas a atividade meio poderia ser terceirizada, e com a reforma trabalhista, isso foi aberto. A empresa pode terceirizar a atividade meio, atividade fim, a atividade que ela quiser. Com isso, existe uma estatística que aumentou demais o número de pessoas jurídicas abertas no Brasil. Em contrapartida, também aumentou muito o número de ações trabalhistas pedindo reconhecimento de fraude dos contratos entre pessoas jurídicas. Por que isso acontece? O contrato ele pode ser firmado livremente entre as partes. As pessoas são livres para firmar os contratos da forma que bem entenderem. O que determina que um contrato tem vínculo de emprego ou é um contrato entre pessoas jurídicas regulado pela legislação civil ou outras que venham a regular essa relação? É o cumprimento ou não dos requisitos do contrato de trabalho. Então, a CLT, no artigo 3º, ela traz taxativamente os requisitos em que existe uma relação de emprego. Esses requisitos são onerosidade, pessoalidade, subordinação e também a não eventualidade. O que acontece? Quando esses requisitos, ao mesmo tempo, é obrigatório que os 4 requisitos estejam cumpridos, estejam presentes. Quando esses 4 requisitos estão presentes, não importa o nome dado ao contrato. O reconhecimento do vínculo de emprego é possível perante a Justiça do Trabalho. Então, o que é muito importante não é o nome dado ao contrato, se é um contrato de emprego ou se é um contrato de prestação de serviços, mas sim, na prática, no dia a dia, como que é vivenciada aquela relação, para se definir se é uma relação de trabalho ou se é uma relação de emprego. Na relação de emprego, estão presentes os requisitos. O empregado, ele tem que cumprir a jornada de trabalho, tem que cumprir todas as regras e ordens do seu empregador. Ele não pode ir trabalhar o dia que ele quiser. Eu já cumpri minhas atividades dessa semana, não vou mais. Ele não tem essa liberdade. Ele faz parte necessariamente de uma estrutura da empresa. Existe uma subordinação dessa estrutura. Recebimento de salário não é tão decisivo para caracterização ou não, porque o pagamento ele é realizado de qualquer maneira, seja por prestação de serviços ou contrato com vínculo de emprego, senão estaríamos diante de uma relação análoga à escravo. Outra questão que é muito importante, pessoalidade. Então, o funcionário X, ele tem que pessoalmente prestar esse serviço. Isso é caracterização do vínculo de emprego. Se você tem um contrato de prestação de serviços, a empresa ela é livre para contratar e o prestador livre para aceitar. Porém, o que não pode acontecer é o cumprimento desses requisitos. Pelo menos um dos 4 requisitos tem que ser quebrado, senão existe a possibilidade de reconhecimento de vínculo. Então, a onerosidade não é um parâmetro, porque ambos vão ter aí uma contraprestação. Lógico que se você tem um salário mensal, que é depositado todos os dias do mês, idêntico, e ele equivale, inclusive, ao piso salarial, por exemplo, é óbvio que caracteriza ainda mais. Mas não sendo esse o caso, onerosidade não é um parâmetro. Pessoalidade, esse funcionário ele pode encaminhar uma outra pessoa para prestar serviços no lugar dele. Não tem condições, é um contrato personalíssimo, é só a pessoa mesmo que pode prestar esse serviço. Tudo bem, esse requisito então vai ser cumprido mesmo no seu contrato de prestação de serviços. Próximo, subordinação.
Então eu tenho a subordinação em que aquele funcionário ele é obrigado a estar na minha empresa todos os dias, de segunda a sexta-feira, cumprir jornada. Por isso só já se caracteriza uma relação de emprego. Além disso, subordinação, ele tem que fazer o serviço da forma que eu determino, na hora que eu determino e exatamente daquele jeito, subordinado estruturalmente ainda a algum outro setor, algum outro cargo. Obviamente, esse contrato vai ter o reconhecimento. É muito possível que seja reconhecido. Não eventualidade, a periodicidade, que é ele vai todos os dias ou não. E não é necessário que vá todos os dias necessariamente para reconhecer. Pode ser que a pessoa vá uma vez por semana, mas, por exemplo, toda segunda-feira ela tem que estar lá e ficar das 8 às 18. Então você não está cobrando o trabalho, você está cobrando a prestação de contas da jornada, seja ela uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Se ela é regular, se a periodicidade existe, ela é considerada não eventual. É uma característica do contrato de trabalho. Então, extremamente importante. Você contratou, você fez um contrato entre pessoas jurídicas, não trate este prestador como funcionário. Ele está ali para prestar os serviços para você. Ele comanda, ele determina a forma que ele vai fazer, o dia, a hora. Não existe ingerência da tomadora dos serviços, de quem contratou. O prestador, ele faz da forma que ele bem entender. Não existe nenhuma subordinação. Pessoalidade é uma questão muito fácil também de descaracterizar. Porque se você tem mais de uma pessoa que presta serviços, já descaracteriza a pessoalidade. Pessoalidade é aquela questão personalíssima mesmo. Só determinada pessoa pode entrar na empresa para prestar esse serviço. O local da prestação de serviços em si não caracteriza ou não. Você pode sim disponibilizar uma sala na sua empresa para a pessoa utilizar quando precisar. O que não pode existir é o controle de quando essa pessoa deve ir, o horário que ela deve ficar, permanecer na empresa. Isso não pode existir. Então, concluindo, para que não seja descaracterizado um contrato de prestação de serviços e com isso caracterizada a pejotização e reconhecimento de vínculo, pelo menos um dos 4 requisitos tem que ser quebrado. Esse prestador ele tem que ser tratado como um prestador de serviços e não como um funcionário. Deve haver distinção entre eles. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.